Seja bem-vindo para mais uma videoaula da disciplina de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Então, nessa disciplina, dando prosseguimento ao tema Interfaces Gráficas com Fragments, nós veremos como se dá a comunicação entre dois fragments. Então, a gente já viu que a gente pode usar fragments estáticos ou dinâmicos. E também foi dito que é fortemente recomendado que um fragment não se comunique diretamente com o outro. Então, se isso não é recomendado, inclusive pela Google, como que a gente deve prover essa comunicação caso seja necessário? Então é isso que a gente vai ver nesta videoaula. Bom, a solução a ser proposta pede que você entenda um assunto da orientação a objeto, que é chamado de interfaces. Então, interface no mundo da programação também às vezes é conhecida como um contrato. Você define umas regras e aí a classe que se propor a implementar essa interface, ela estará obrigada a disponibilizar os recursos definidos nessa interface. Então, se eu disser que dentro dessa interface há um método chamado onClick, a classe que se propõe a implementar essa interface, ela vai ter que disponibilizar um método onClick. Então é tido como contrato, por quê? Porque na interface tem as regras. Quem assina esse contrato tem que atender às regras impostas nesse contrato. Então, para a gente tentar entender, se eu quiser me comunicar, aqui por exemplo eu tenho a minha main activity, aí eu posso ter dois fragments. Então, num dos fragments eu posso colocar como regra uma certa interface. Aí na classe main_activity eu informo que essa classe aqui vai implementar aquela interface que o fragmento espera. Então, se ela implementar essa interface, então o fragmento tem condições de acionar a main_activity em hora que ele achar necessário. E aí a main_activity vai receber essa notificação de um fragmento, então ela pode, com essa notificação, avisar o outro fragment, né? Então a interface ela provê um modo de conexão entre as classes. Então aqui, por exemplo, você tem um módulo, você tem algum campo, algum método. Então seus módulos implementam o listener para poder se comunicar com o seu módulo, né? Com o meu. Então, se isso daqui fosse uma classe que implementa uma certa interface, essa daqui consegue se comunicar porque ela tem um meio de comunicação. Esse meio de comunicação é chamado de listener. Por que é possível essa comunicação? Porque esse espera que essa classe aqui fale uma determinada língua. Qual que é essa língua? É a interface, ou seja, as regras que foram definidas previamente. Então, por exemplo, meus módulos precisam de uma implementação do listener para poder indicar ao módulo a ocorrência de um evento. Então, através desse listener, a classe que quer se comunicar com outra, ela envia uma mensagem. Bom, esse é o conceito geral do assunto. Aí a gente vai ver agora na prática como que a gente programa isso em Android. Bom, para demonstrar a comunicação entre dois fragments, a gente vai construir uma aplicação igual a essa daqui. Então aqui eu tenho um fragment, que é onde o usuário vai digitar um determinado texto. Ao clicar nesse botão, ele tem que ir de alguma forma avisar o outro fragment, que é o fragment de resultado, passando o texto que o usuário digitou aqui. Esse outro fragment vai receber esse texto, inverter e mostrar na tela o texto invertido. Então, como esse fragment não pode se comunicar diretamente com esse, então o canal de comunicação dele será através da main_activity. Então a main_activity ela tem controle sobre tudo isso daqui. E aí cada um desses fragments tem vida própria. E eles têm, então, esse daqui vai se comunicar com a main_activity. A main_activity avisa esse daqui. Bom, do ponto de vista de layout, como a gente já viu nas aulas anteriores, eu tenho aqui o arquivo main_activity usando o layout estático. Então aqui eu estou usando o layout estático, um para cada fragmento. E aí o layout de cima
é o arquivo frag superior, onde o usuário vai digitar um texto, clicar no botão. E aí o layout de baixo, o frag result, ele tem apenas um text view, onde será exibido o texto invertido. A classe que controla cada um dos activities, eu chamei de texto fragment, que vai controlar o fragmento superior, onde o usuário digita o texto. O result fragment vai controlar o fragmento inferior, que é o fragmento de resultado. E aí a classe main activity. Bom, a gente vai começar então pela classe texto fragment. Ao digitar um texto aqui, por exemplo, Mattioli, vou clicar no inverter. E eu preciso capturar esse texto lá na classe que controla esse fragment para poder passar para esse outro. Então, aqui na classe que controla o fragmento superior, como a gente já viu, a gente tem que implementar o método onCreateView. Então, da forma como a gente já tinha feito antes, eu crio uma view, mandando carregar o arquivo de layout, e depois eu retorno essa view para a main activity. Como eu vou precisar saber as informações do botão e do texto que o usuário digitou, então eu vou usar aquele método findViewById. Então eu declarei aqui, ó, os dois objetos, button e text, edit text, e aqui eu estou pegando uma referência para ele. Só que observe que eu estou usando o objeto v, ó. Então lá na main activity normalmente a gente não colocava de onde a gente queria que ele buscasse essa referência, porque era do próprio layout da main activity. Aqui a gente tem que informar que a referência tem que ser pego do objeto view que foi montado, porque isso vai voltar, essa informação, o objeto view vai voltar lá para a main activity para compor a tela principal, a tela toda, né? Então eu pego cada uma das referências e aí eu tenho que programar o evento onClick do botão. Então, no caso de fragments, a gente não pode fazer igual a gente fazia na activity comum, que a gente poderia colocar lá no layout aquela propriedade onClick. Então não pode. No caso de fragments, você tem que programar o evento click. Então uma das formas de programar, que a gente já tinha visto, é essa daqui. Eu pego a referência ao botão e uso aqui setOnClickListener. E aí crio uma nova instância da classe onClickListener, da classe view. E aqui eu vou colocar então o código que eu quero que seja executado quando for clicado no botão. Então antes da gente falar disso, eu tenho que saber como eu vou passar para a main activity a informação de que eu quero enviar esse texto que o usuário digitou para ser apresentado no outro fragment. Bom, então aí que entra a interface. Então eu criei um outro arquivo aqui, e aqui eu defini uma interface, ó. É parecido com a definição de uma classe, com a especificação de uma classe. Então, public interface, o nome que eu quero dar para a interface. É bem comum a gente usar a primeira letra I de interface e o nome da interface. Então, I invert texto. Então pode ser qualquer nome aqui. Eu estou dizendo aqui que nessa interface está sendo prevista uma regra, que é implementar um método chamado onInvert. E esse método vai receber um parâmetro do tipo string. Então aqui a gente não escreve o código do método, a gente só coloca a especificação dele. E aí quem implementar essa interface, aí sim ela vai escrever o método completo. Então, como isso daqui vai ser o meio de comunicação entre a classe textoFragment e a classe main_activity, então essa classe main_activity, eu vou dizer aqui que ela implementa aquela interface. Então, se ela implementa a interface, ó, se eu tirar isso daqui, ó, já vai dar erro. Por quê? Porque está dizendo aqui que essa classe deve implementar o método que está previsto aqui. E o método que está previsto aqui é o método onInvert. Então, se você der Ctrl O, ele vai abrir a lista completa aqui de todos os métodos que você pode sobrescrever. E você vai achar aqui um deles que é
da interface que eu acabei de criar. Então, se você der um duplo clique aqui, ele vai colocar o esqueleto do código aqui. Então, é isso daqui. Então, nesse método, a hora que o usuário clicar no método, no botão onClick, lá do fragmento superior, eu quero poder chamar o método onInvert que está na classe MainActivity. Esse método aqui. Agora, como que eu consigo dessa classe, mandar uma mensagem para essa daqui? Então aí aqui entra um outro conceito que é chamado de listener. Então aqui, ó, eu instanciei aqui um objeto do tipo da interface. O nome pode ser o nome que você quiser. Aí eu tenho que nesse objeto aqui colocar uma referência para a classe que está chamando essa daqui. Então qual é a classe que vai ter comunicação com essa daqui? É a classe MainActivity. Então essa classe aqui ela tem que ter um link com a classe MainActivity. E esse link a gente chama de listener. Então que hora que seria a hora mais adequada de eu fazer isso? Então a hora que estiver montando a activity principal vai ver que existe um fragmento que é gerenciado por essa classe aqui. Então nesse momento, a hora que acabar de compor, ela chama o createView, monta a tela. A hora que acabar de encaixar o fragmento na activity principal, vai ocorrer uma chamada para esse método aqui, onAttach. Então nesse método aqui, eu posso então verificar aquela classe que está usando esse fragmento. Ela implementa a interface que eu defini. Então aqui, ó, nesse momento aqui, ó, vai vir lá da MainActivity para esse método aqui. Ele vai passar aqui quem que é que está chamando. Quem que vai estar chamando? A MainActivity. Então esse parâmetro aqui para mim significa um ponteiro para a MainActivity. Então aqui eu posso verificar aquela instância que é a MainActivity. Ela é uma instância da interface que eu declarei? Se não for, eu gero um erro, porque ela é obrigada a ser uma instância dessa interface. Ela tem que implementar essa interface. Agora, se não ocorrer o erro, é porque ela implementa a interface. Então eu pego esse ponteiro, eu tenho que colocar o modelador aqui, né? Mas eu atribuo a instância dessa activity, que é a MainActivity, eu atribuo a esse objeto. Então esse objeto agora é um meio de comunicação dessa classe com a activity que chamou essa classe, que é a MainActivity. Então esse é o listener, esse é um meio de eu me comunicar dessa classe aqui, se comunicar com a classe que está chamando ela, que está usando ela. Então agora eu tenho então o listener. Aí quando o usuário clicar no botão que está no fragmento, ele vai vir para esse método aqui. Eu vou verificar, existe um canal de comunicação? Ou seja, o listener não é nulo? Não, não é nulo. Então eu capturo o texto que o usuário digitou e através desse listener aqui eu executo o método onInvert, passando esse texto. Então esse método onInvert aqui é o método da classe MainActivity. É esse daqui. É esse método aqui, onInvert. Nesse método aqui, que está na classe main, é que será chamado o result fragment. Então, ó, aqui no result fragment, a gente tem um método chamado invertTexto. Então a classe MainActivity vai chamar esse método. Então aqui na classe MainActivity, o que a gente tem que fazer para poder chamar aquele método lá da classe que controla o fragmento de resultado? Primeiro eu tenho que instanciar um objeto da classe que controla o fragmento de baixo. Como que a gente faz? Eu declaro o objeto aqui e eu pego uma referência. Então a MainActivity sabe todos os fragmentos que ela está usando. Então através dessa método aqui, getFragmentManager, a gente usa uma coisa parecida com findViewById. Então eu chamo o gerenciador de fragmentos e falo para ele me retornar uma referência para o fragmento que tem esse ID. E aí então eu guardo aqui, ó. Então agora aqui esse objeto RSFrag, ou o nome que você tiver dado,
ele vai representar para você um ponteiro para o fragmento de resultado. Então você pode chamar qualquer método da classe que controla aquele fragmento, aquele fragmento de resultado. E na classe que controla aquele fragmento, a gente colocou aqui, eu coloquei o método invertTexto. Nesse método eu estou dizendo que ele vai receber um parâmetro que é do tipo texto. Então a classe MainActivity recebeu uma chamada do fragmento superior através desse método. Então a classe MainActivity agora está acionando o fragmento de resultado através do método invertTexto, passando o texto que o fragmento superior passou para MainActivity. Então esse texto será passado aqui para ResultFragment, e aqui então, usando a classe StringBuilder do Java, ele monta uma string com esse texto que foi passado, que veio lá do fragmento superior, inverte esse texto e coloca ele de volta no formato de string para ser guardado nessa variável. E aí então, esse txt resultado, se você olhar aqui no layout, é o textView. Então ele vai inserir nesse textView aqui o texto que ele inverteu. Tá ok? Então, se tiver complicado, pega o vídeo devagarzinho, vai olhando os códigos, tenta criar o projeto do zero. E nesse ponto aqui, então, agora a gente pode já testar a aplicação. Se eu clicar aqui para rodar, então eu tenho aqui agora a aplicação rodando. Aqui eu vou digitar o texto. A hora que eu clicar aqui no código, ele virá para essa parte aqui. Só que a hora que ele montou a tela, ele já estabeleceu uma comunicação desse fragment com a MainActivity através do listener. Então, a hora que o usuário clicar nesse botão, usando esse listener, ele vai chamar o método onInvert que está na classe MainActivity. A classe MainActivity vai passar esse texto para o método da classe que controla esse fragmento. Então, eu vou clicar aqui e aí está o texto invertido. Tá ok? Então, obrigado por ter assistido essa videoaula. Espero que tenha entendido minimamente como fazer a comunicação entre dois fragments. E é importante que entenda, porque essa é a forma recomendada pelo Google. E certamente, por mais simples que seja esse exemplo, mas ele é a base para qualquer necessidade que você tiver quando você estiver usando fragments e precisar comunicar entre dois fragments. Então, obrigado e até a próxima videoaula.